Vamos falar das minhas leituras de março, que eu achei que foram poucas, mas até se safou qualquer coisa. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras e que março tenha sido um bom mês em todos os sentidos, de leituras e não só. Digam-me se estão bem aí por esse lado, se andam a ler muito, se andam a ler pouco. Março para mim foi um mês um bocadinho atípico, ou melhor, agora cada vez é mais típico. Como já vos disse sobre fevereiro, a Sofia no final de fevereiro trouxe uma virose para casa, partilhou-a com todos nós, comigo em particular, e o início de março eu estive muito doente e estive com ela em casa, então não foi assim ótimo para leituras e atrasou-me um bocadinho, mas ao final de contas eu ainda li alguns livros, ainda completei alguns livros e deixei outros incompletos, portanto a minha percepção de que tinha sido um mau mês de leituras não é 100% verdade. Não foi um tão bom mês na perspectiva do meu desafio de ler clássicos, porque eu faço este desafio em março todos os anos, de ler clássicos, e a verdade é que eu sinto que li poucos clássicos para aquilo que pretendia. Se cá tenho que compensar noutro mês qualquer e ler mais clássicos. Mas bom, vamos falar então do que é que eu li durante o mês de março. A primeira leitura que eu completei transitou de fevereiro, que foi o Neve de Primavera, de Yukio Mishima. Este autor eu comecei a ler para o desafio de ler Ásia, mas conta perfeitamente para o ler clássicos, porque é um clássico do século XX. Já tenho a opinião aqui no canal, se quiserem saber um bocadinho mais, eu deixo-vos aí o link. Este livro eu gostei, mas não consegui gostar mais porque eu ia com as expectativas erradas, porque tinha lido que era o início de uma tetralogia, mas este livro tem princípio, meio e fim, e tem um final fechado, e quando eu estava à espera de ter aqui uma história que continuasse, cheguei aqui ao final e tudo fechou, e é uma história trágica, muito, muito triste, então apanhou-me assim um bocadinho de surpresa, e de alguma forma essas expectativas mexeram um bocadinho comigo e não me fizeram amar tanto a obra. Ainda assim, gostei muito de conhecer o autor, gostei de conhecer a obra dele, e foi uma boa forma de iniciar os clássicos com um autor que eu queria ler há muito tempo. E tenho aí outro dele para ler, e estou curiosa para comparar, para ver se gosto mais ou menos que este. O livro seguinte que eu terminei também transitou de fevereiro, e na verdade eu em fevereiro li pouquíssimo. Este vinha quase completo, faltam-me para 100 páginas, já não sei muito bem. Mas o outro livro que transitou foi O Dia em que a Noite Caiu, da Samantha Shannon, troco sempre um bocado o nome dela, e este eu tinha lido para aí 20%, o livro tem 900 e qualquer coisa páginas, é mesmo muito grande, e estamos a falar de uma alta fantasia. Começou para o Clube do Livro de fevereiro, também para o desafio de ler Ásia, porque tem inspiração asiática, e foi uma leitura que me ocupou a maior parte do mês de março, não vou estar aqui a mentir. Eu arrastei um bocadinho a leitura, o ritmo não funcionou 100% comigo, apesar de eu sentir que é um livro que tem potencial para 5 estrelas, comigo ele não funcionou muito bem. Mas se quiserem saber mais uma vez, já sei a minha opinião, deixo-vos aí o link para vocês irem ver e saberem exatamente porque é que o livro não funcionou comigo, apesar de eu considerar que é um bom livro e uma boa leitura. Mas quando as coisas não funcionam para nós, não vale a pena inventar. Depois, para o Clube do Livro de março, também para o desafio de ler clássicos, lemos então Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Um livro muito difícil de resumir, muito difícil de descrever, também já tenho opinião aqui no canal, mas foi uma muito boa leitura. É daqueles livros que para mim estranha-se e depois entranha-se o estilo de escrita, a forma como é narrado, porque se passa todo nos pensamentos das nossas personagens, pensamentos encadeados. É muito bonito, muito bem escrito, eu percebo porque é que é uma das obras-primas do século XX, e de facto está algo incrível, mas mais uma vez que quiserem saber mais, vejam a minha opinião. Eu gostei muito da leitura, não é muito longa, mas também exige a nossa calma por causa da escrita, mas sim, foi a minha outra participação para o ler clássicos. Eu andei a ler muitos clássicos do século XX, como já estão a perceber. A minha zona de conforto é século XIX, que na verdade foi a minha leitura seguinte, porque a minha leitura seguinte foi The Prayers of Jane Austen, As Orações de Jane Austen. Eu deixo-vos aí a capa, eu li no Kobo Plus, penso que a minha opinião já terá saído, deixo-vos aí o link. Foi a última obra que me faltava ler de Jane Austen. A minha autora clássica preferida de sempre, eu já li tudo dela e este foi o último. Eu quando descobri que ele estava no Kobo Plus fiquei delirante e li para o desafio de ler clássicos, li-o como homenagem à autora, li-o também durante a fase final da Quaresma, durante o Tríduo Pascal, e ler estas orações numa preparação para a Páscoa e orações escritas pela minha autora clássica preferida foi qualquer coisa do outro mundo. Mais uma vez já tenho a minha opinião, se quiserem saber um bocadinho mais sobre o estilo, sobre o que é, se eu recomendo leitura ou não, mas foi muito, muito, muito bom. E depois deixei
2 livros em curso, 2 livros, 2 leituras que ficaram pelo caminho incompletas. Uma delas, que também a minha ideia não era necessariamente terminar em março, foi O Regresso do Filho Pródigo. Este livro é de Henry Nouwen, será Henry Nouwen, não sei exatamente dizer-vos, não sei como é que se deve pronunciar. Ele nasceu na Holanda, portanto não sei como é que se pronuncia o nome em holandês, mas é uma obra que, a minha opinião, ainda não saiu, mas sairá muito em breve, uma obra de não ficção, e conta a história deste senhor padre que um dia viu um póster deste quadro, este quadro muito conhecido, e ficou apaixonado por esta cena, este retrato do filho pródigo, tanto da parábola bíblica, e então temos aqui um bocadinho a análise dele, não só a análise da pintura em si, mas também a análise do que é que a pintura traz da história. Então está muito bem conseguido, gostei bastante, e foi uma leitura de não ficção que eu fui fazendo durante a quaresma toda e que terminei no dia de Páscoa, portanto o meu objetivo foi um bocadinho esse e fui lendo aos bocadinhos, mas a minha opinião sairá muito em breve, portanto se for algo que vos suscita curiosidade, fiquem atentos. E a última leitura que ficou incompleta mesmo só por um bocadinho, mas eu não consegui terminar mesmo, foi o Mary Barton, de Elizabeth Gaskell. Estamos a falar de um clássico, mais uma vez, do século XIX. Adoro. Da mesma autora de Norte e Sul. Eu deixo dizer a capa, ele não está traduzido para português. Eu tinha-o na Audible, em audiobook, mas ele também tem o e-book gratuito. Eu acabei por acompanhar no Coop Plus com o e-book em inglês. E, mais uma vez, a minha opinião sairá muito, muito em breve, mas esta foi a primeira obra que Elizabeth Gaskell escreveu. Eu adoro a autora, já li imensa coisa dela, gostaria de ler tudo, vou caminhar para aí, adoro Norte e Sul, e esta obra tem muitas semelhanças e dá para perceber que a autora veio buscar muito daqui para construir a obra Norte e Sul. Esta foi a leitura votada por vocês para eu ler durante o mês de março, uma ótima escolha. Eu gostei muito da leitura, apesar de perceber que é a primeira obra e que tem alguns pontos de melhoria e que há coisas que a autora eventualmente poderia ter melhorado ou coisas que ela eventualmente melhorou na sua escrita. Foi uma ótima leitura ainda assim. Gostei muito de conhecer esta obra, de conhecer esta Mary Barton, esta personagem, e é uma obra que, apesar de ser uma ficção, é inspirada em factos verídicos e trouxe muita da inspiração, de facto, para obras como o Norte e Sul, como já referi, sobre as questões das fábricas, das condições fabris, das guerras entre os patrões e os funcionários. É uma obra um bocadinho trágica, uma obra triste, uma obra pesada, que vai fazer um relato muito real e muito duro das condições de vida de quem trabalhava naquelas fábricas e de quem vivia quase na miséria, mas é uma obra muito, muito boa. E eu lia praticamente toda em março, e ficou-me a faltar um bocadinho, nem sei, ficou-me a faltar menos de 100 páginas para terminar, mas só consegui terminar também no dia de Páscoa, portanto dia 5, porque precisamente na altura, a preparação para a Páscoa e aqueles dias antes e etc, feriados, já não deu para ler, mas sim, foi uma ótima leitura que eu também li maioritariamente agora, durante o mês de março. E é isso, pessoal. Foram estas as leituras que eu fiz. De facto, eu fiquei com a sensação que li poucos livros, porque, na verdade, eu completei 2 que transitaram, mas, pronto, já vinham de outro mês. Completei 2 este mês e depois transitei mais 2. Eu ando muito assim, eu sinto que ando a pôr muitas expectativas em mim mesma e quero sempre ler tudo. E está tudo bem com isso, mas, na verdade, eu ando a passar por alturas em que não tenho mãos a medir e que não consigo ler tudo, mas está tudo bem, são fases, e que a gente aprecia as leituras acima de tudo, isso é o que interessa. Eu acho que sim. E digam-me então, se já leram algum destes, que livro é que leram durante o mês de março? Se leram algum clássico, partilhem comigo, eu adoraria saber. E não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. Está a decorrer o passatempo para comemorar os 3.000 subscritores, as informações estão aqui na descrição. Não se esqueçam então de participar e eu vejo-te a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras.